Reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2009 com ano base 2008, dentro do prazo estipulado pela Receita Federal. Até hoje, a Receita registrou o recebimento de 20 milhões de declarações. São esperados 25 milhões de documentos este ano. E é preciso estar atento a algumas armadilhas que existem na hora de fazer a declaração. Quem fala sobre o assunto é a contadora Bianca de Aquino Miller Coutinho. Boa noite, Bianca. Seja bem-vinda ao Economia News. Existem mesmo armadilhas nos formulários? Existe, na verdade não nos formulários. O que a gente percebe é que mesmo o programa sendo autoexplicativo, as pessoas acabam cometendo alguns enganos, né, em função de alguns errinhos que elas cometem, né? Não exatamente problema no formulário. A questão é que, por exemplo, se você vai fazer uma declaração, você tem que ter noção exata do quanto está entrando de receita, quer dizer, a tua renda, e do quanto está saindo de dinheiro, né? Isso é um fechamento de caixa. A malha fina faz esse tipo de análise quando chega a informação para ela. E as pessoas acabam não analisando isso antes de entregar e elas entregam uma declaração com caixa negativo, por exemplo. E se entrega dizendo que realmente recebeu mais do que aquilo que ela está declarando. Quer dizer, pode haver muito problema de interpretação do que está pedindo o formulário por parte do contribuinte? Eu acredito que seja, não falta de interpretação, falha nessa interpretação, mas realmente porque as pessoas são leigas. Elas não têm conhecimento de como fazer essa análise, né? É sempre importante ter alguém próximo, um apoio de um profissional qualificado para te dar esse fechamento. Nós teremos a partir da próxima declaração, ou seja, em 2010, com ano base de 2009, muitas alterações. Para esse ano ainda não houve, pelo menos as alterações que foram divulgadas pela Receita Federal. Mesmo assim, há muitas dúvidas por parte dos contribuintes que chegam a vocês nos escritórios de contabilidade? Existem. Por exemplo, uma dúvida que acontece é em relação às deduções. O que é permitido deduzir, né? Puxa, eu tive meu filho na escola e eu paguei 10 mil reais, né? Só que existe um limite, em torno de 2.600 reais que você pode ter de dedução com dependentes durante o ano, quer dizer, 1.655. Outra é em torno de 2.600 reais para instrução. Esses limites que as pessoas acabam tendo dificuldade, né? E na hora da análise final acha que isso vai entrar todo para dedução do imposto de renda. E o que pode ser deduzido também, né? Exatamente. O que poderia ser deduzido? Plano de saúde, assistência médica em si, a questão de médicos, pessoas físicas mesmo, prestadoras de serviço, dentistas, né? Só tem que realmente tomar cuidado também de buscar profissionais idôneos no mercado, né? Porque tudo aquilo que você presta de informação, obrigatoriamente você tem que ter uma comprovação. Né? Há um cruzamento de dados aí. Exatamente. E o cruzamento de dados, ele acontece, inclusive, em relação a declarações passadas. Alguns profissionais, eles já são visados pela malha fina. Então, ele já está na malha fina, né? Então, você tem que tomar cuidado para não pegar deduções muito altas, porque a gente sabe que existem falsificações, existem compras de recibos ou notas fiscais, e isso é ilegal, né? E se isso acontecer e for identificado, inclusive é crime e pode ser preso, né? Você nota que diminuiu a sonegação exatamente por causa desse cruzamento de dados que a Receita Federal tem feito nos últimos tempos? A Receita Federal faz um cruzamento muito interessante, inclusive o sistema dela é um dos melhores do mundo, né? Hoje existe a DIMOB, que é a declaração que se faz prestando todas as informações da parte imobiliária. Então, por mais que você talvez ache que um aluguel que você recebeu não vai chegar até a Receita, não, aquele aluguel talvez de R$200 vai chegar até a Receita, porque a imobiliária vai prestar essa informação. Ela é obrigada, naturalmente, a prestar. Exatamente. Então, da mesma forma, se você é assalariado ou um prestador de serviço e as empresas que tomaram esse serviço, seja assalariado ou autônomo, elas vão prestar informação também através da DIRF, que é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, que é prestada em fevereiro. Então, todas essas declarações a Receita já tem referente a 2008. Então, tudo que você presta agora, referente a esse ano, você tem que tomar cuidado e prestar exatamente a informação que as pessoas jurídicas já prestaram em outra ocasião. Bianca, a gente tem muita declaração ainda sendo feita através de formulário, entregue nos correios, ou isso está se extinguindo? Isso é coisa do passado? Ainda acontece, né? Mas hoje, com certeza, é muito menor. Perfeito. Eu gostaria que você passasse algumas dicas ainda para quem não entregou a sua declaração, até porque hoje é dia 28, o prazo máximo é dia 30, as dicas básicas para quem está correndo atrás ainda da juntada de documentação exigida pela Receita Federal.
como eu já coloquei, idoneidade na documentação. Tudo que você presta de informação tem que ter um documento comprobatório, né? Isso seja renda, seja pagamentos que aconteceram. Você tem que ter isso sempre bem documentado e a Receita exige essa guarda por pelo menos 5 anos. Perfeito. Né? E se faltar algum documento, por exemplo, que o contribuinte, o declarante teria que entregar? É importante, então, buscar uma segunda via, uma cópia autenticada, ter isso guardado junto da declaração, porque mesmo que você não caia hoje na malha fina, a Receita ainda tem todo esse tempo de 5 anos para verificação, né? E em alguma ocasião ela pode te cobrar. E aí, ser convidado a dar explicações, o que não é interessante para ninguém, por mais que você tenha tudo em ordem, ninguém quer ser pego e, de repente, ainda ter um prejuízo aí, pagar algum imposto ou devolver algum imposto que foi recuperado. Com certeza. Temos menos de 48 horas para o fim do prazo. Exato. Quer dizer, são quase 48 horas de muito trabalho também para vocês, contadores, né? Bastante. Você notou, assim, nos últimos tempos, nos últimos meses, assim, um acúmulo de trabalho nos escritórios de contabilidade por conta, naturalmente, da declaração? Exatamente. O que a gente percebe é que ainda não mudou o pensamento das pessoas. Elas Sempre deixam tudo para para a última hora. Então, quer dizer, da semana passada para cá, a gente realmente está correndo, trabalhando direto. Tem pessoas ficando até meia-noite, 10 da noite, atendendo o cliente o tempo todo para realmente dar conta e fazer a coisa bem feita, né? Isso é o mais importante, você entregar corretamente a declaração. Perfeito. Bianca, muito obrigado por sua presença aqui. Obrigada também.